O mestre disse: a maior generosidade é a de um homem que não se vangloria dos seus esforços e não conta seus méritos como virtude. Isto significa que, apesar de todos os seus méritos, ele é doce como os outros, nobre por natureza, reverente em sua conduta. O homem modesto impõe o mais profundo respeito e por isso ele é capaz de manter a sua posição. O livro das mutações. E extraímos aqui uma bela passagem do nosso I Ching, assim como abrimos a nossa querida imperatriz, abrimos o nosso imperador, o arquétipo, arcano maior, número 4, o nosso grande imperador do jogo do tarô. E você está no nosso mini curso de tarô e eu te dou as boas-vindas e agradeço a sua presença e esta oportunidade de estar aqui compartilhando com você de forma modesta, simples e muito acessível os conhecimentos que vim adquirindo ao longo da minha jornada em contato com esta ferramenta de autoconhecimento, aonde trago aqui para utilizarmos como uma ferramenta de autoconhecimento para a cura e a magia. Então, iniciamos hoje a nossa aula do tarô com o arcano 4, o nosso imperador. O nosso imperador, ele vem de uma jornada aonde iniciamos desde a casa zero, com o louco ou a louca, e então partimos na caminhada, nas transformações, nos níveis de consciência, subindo degraus, né, de evolução neste jogo, que é considerado um jogo da vida, de autoconhecimento, aonde precisamos nos auto-iniciar nas experiências. Então, o louco passa para a figura do mago ou da maga, e assim ele vai adquirindo as experiências, os conhecimentos dos poderes da natureza, se inicia na sua magia natural, a magia interna, com utilização da matéria-prima de toda a natureza, das forças da natureza, e prossegue a sua jornada entrando na casa da sacerdotisa, e assim, com toda a matéria-prima colhida nas suas experiências, nas suas auto-iniciações, nas suas iniciações, ele acaba se transformando na figura da alta sacerdotisa, aonde traz toda uma configuração de materialização da sua própria magia interna, trazendo toda esta experiência para materializar nas suas situações exteriores, aonde da casa da sacerdotisa partimos para a casa, o nosso arcano da imperatriz, aonde vem toda a concretização desta postura, deste respeito, desta ética, deste conhecimento, das experiências alcançadas quando o nosso arcano se joga nesta empreitada com muita fé, simplesmente aí se jogando nos braços do divino, e vai, né, ao longo da sua jornada recolhendo as experiências, a matéria-prima, trabalhando dentro de si, até o momento que vem a materialização e a concretização. Então, aqui, quando entramos na questão do imperador, já trazemos toda esta bagagem, tá, dos nossos arcanos aqui, das transformações em suas casas, em suas jornadas, nos arquétipos, transformando já a roupagem,
as características. Então, ele sai da questão da nossa imperatriz, onde ela trabalha toda uma questão de sagrado feminino, uma questão de postura, de respeito, de pertencimento a uma situação, a um cenário, onde ela traz um acolhimento, onde ela traz uma sabedoria ancestral, até mesmo, né, questões lá do sagrado feminino que eu falei para vocês, trabalhando toda essa situação, né, da questão da mãe, da questão da mulher, da questão de toda essa gestação, né, o acolhimento que traz a força feminina, sendo de ideias ou de filhos mesmo, né, de seres humanos. Então nós temos lá a figura das energias, né, das mulheres, que traz já a questão da maga, né, do mago, da sacerdotisa, da imperatriz. Então vem trabalhando todos esses arquétipos, né, desde o louco, da louca, como eu já expus aqui para vocês, fazendo um breve resumo, né, uma breve retrospectiva até aqui, o que deu para conversarmos, né, o que deu para compartilhar até agora, o que vimos até agora, né? E daí entramos então na figura do sagrado masculino. Como já falamos, temos, né, essas duas figuras aí, essas duas energias dentro de nós mesmos. Quando falamos em cartas de tarô, cartas de baralho, de jogos, né, oraculares, estamos falando de energia. Então aqui nós entramos na energia do sagrado masculino. Então todos temos a energia do sagrado feminino e do sagrado masculino. Muitas vezes precisamos equilibrar esta energia ao nos posicionarmos na vida, ao impor, né, as nossas vontades, os nossos quereres e tudo aí que demanda uma questão de materialização, pois estamos no arquétipo 4 do imperador, que significa a materialização, juntamente com a sua imperatriz, aonde formamos aqui um grande encontro destinado de duas pessoas. Quando vamos ver num jogo, num estudo aqui que estou passando para vocês, o imperador seria então a figura do próprio consulente que está consultando o jogo, ou uma figura muito respeitada e muito presente na vida de uma consulente, se for mulher, podendo ser marido, pai ou a figura mais importante da vida dos nossos consulentes. No jogo, o imperador significa, então, uma postura hierárquica, se for questão de trabalho, o chefe, o líder, tá? E aí você vai adaptando as diversas situações para a leitura que está sendo feita. E traz também a questão da materialização de desejos, porque aqui já passamos da fase do desejar, do acreditar, de ter a fé, de recolher matéria-prima, de trabalhar internamente, de trazer para o exterior, de trabalhar uma magia interna, de aprender aí até manipular energias para que os elementos da natureza nos ajudem, né, no que queremos desempenhar na nossa vida, nos nossos projetos, até chegarmos à concretização efetiva e esta situação se mostrar em matéria, aonde estamos situados. Então aqui é o momento de verificar resultados, que começa a partir do arcano da nossa imperatriz, por até mesmo uma postura diante de situações, tá?
O imperador, ele é esta postura, uma postura firme, uma postura de aonde vai assumir uma liderança, tá? Onde também trazemos aí situações voltadas a questões de relacionamento, onde tem uma estrutura, porque todo imperador vai ter a sua imperatriz, tá? Aqui, quando falamos em questão também de destino, são questões destinadas, todo o arcano maior fala de situações destinadas, e, claro, cada autor vai trazer a sua figura do seu imperador de uma forma, aqui levando em consideração o trono, a coroa, o próprio pássaro, a águia, né, que segue, pois ele também é uma figura de poder, de ancestralidade, de antepassados, então também carrega aí uma carga aonde ele tem também conhecimentos de magia, conhecimentos da espiritualidade, até questão aqui da própria espiritualidade. O nosso imperador, a partir de agora, ele até começa a ter um refinamento, porque estamos vindo da imperatriz, que é um refinamento até mesmo na questão do acolhimento, da docilidade, da nobreza, da realeza que ele consegue acionar em contato com a energia da sua imperatriz, e assim ele passa para a casa da frente, né, do sacerdote, do papa, refinando daí o sentimento, a ação efetiva, juntamente com a espiritualidade. E aí entraremos na próxima aula no sacerdote, né? No arcano 5 do Papa, que aí já é um refinamento, um aprimoramento da energia do nosso querido imperador. Aqui ele está ainda com uma postura extremamente material, tá? Com a sua postura de liderança hierárquica, muitas vezes olhando o lado luz, é esta questão da carta de trazer uma estrutura, tá? Muito bem sólida, consolidada, foco, objetivo, materialização. Tirar uma carta de imperador em qualquer jogada é um indício de realização material, tá? Aonde a materialidade está de acordo aí com os seus anseios, com os seus desejos, tá? Uma vida material estável. E o lado sombra desta carta seria, daí no caso, o imperador com o seu abuso de poder. Porque falamos aqui de poder, o poder já inicia no arcano 3 com a imperatriz. E aqui ele se enaltece ainda mais, ele fica mais poderoso ainda. Porque aqui trazemos o arquétipo, né, da ancestralidade, da masculina, que se vocês ouviram a aula passada, vocês sabem que até um determinado momento da nossa história da humanidade, quem comandava era o matriarcado. Depois de uma certa época, veio então a liderança, o patriarcado, né? Onde mudou todos os paradigmas da situação, e a energia que começou a comandar foi o homem. Inclusive, diversos cultos femininos, que até eram secretos, passaram a ser liderados por alguns homens, que hoje são líderes até, né, de algumas situações aonde eram antigamente somente mulheres que estavam à frente. Só que isso não é algo que eu vou dizer para vocês que foi usurpado ou algo, sabe, que veio para causar até um desequilíbrio. No meu entendimento, há um equilíbrio das forças de qualquer forma, porque é até um legado que a energia masculina traz, porque os homens também, juntamente com as mulheres, têm aqui o legado da espiritualidade. A imperatriz, ela tem a sua conexão com as forças da natureza e traz arquétipos de animais, até mesmo poder de animais, como eu falei para vocês dos pássaros, e o imperador também. A imperatriz tem lá a sua ligação com a águia, com a coruja, com todo o conhecimento e sabedoria ancestral, e o nosso imperador também. Tá? Aqui está a águia no pé dele, e ele tem toda uma conexão e uma proteção também ancestral. Muitas vezes, claro,
vindo aí de uma parte materna, porque todos nós, né, chegamos ao mundo através de uma energia masculina e uma feminina, do nosso pai e da nossa mãe. Então, e nesse contato, com certeza, os legados, assim, mais ancestrais, de até mesmo questões de magia, de cura, as pessoas, elas acabam recebendo esse legado por uma energia, até mesmo de antepassados, mas na parte materna. Então, isso não é que seja 100%, mas a maioria tá? E se um dia recebeu, por exemplo, um legado espiritual de algum ente masculino da família, pode ter certeza que o legado desse ente masculino foi através de uma feminina, tá? Porque é uma forma da energia fluir no universo. Então nós temos que saber aí, né, os direcionamentos. Então, certamente o nosso imperador, por isso que ele traz, né, esse lado de trabalhar a nobreza, a docilidade, a realeza, porque ele traz esse legado também, tá? E geralmente vem da parte feminina, da antepassada, tá? Ancestral aí venerável, das partes femininas. Então é isso que vamos levando em consideração para podermos também equilibrar aqui a situação da energia feminina e masculina nas nossas vidas, tá certo? Então, nosso imperador, esse aqui é o tarô de Marsella, que eu sempre abro com ele, né, mostrando a questão aqui do bastão, que significa o poder, a coroa, que significa a realeza, a nobreza, o trono significa a postura dele. A perna dobrada significa o seguinte, que quando estamos no lado sombra da carta, mostra uma figura acomodada e autoritária, tá? Que daí é o lado sombra que eu falei do abuso do poder do imperador, que daí tem que cuidar quando sai essa energia, tá? Quando a pessoa está exercendo um poder a mais do que é aí aconselhável ela utilizar. A força está sendo utilizada de maneira excessiva, tá? Então nós temos aí sempre o lado sombra e o lado luz das cartas, tá? E daí aqui é o tarô convencional, que vem o nosso imperador já de frente, né? Ele não tá aqui mais de lado, ele tá bem de frente aqui, uma atitude bem impositiva, né? Mostrando a sua autoridade e aqui também até numa situação de ação, né? Porque mostra que uma ação, embora aqui ele esteja parado de perna cruzada, ele está pronto para agir em qualquer situação, em qualquer circunstância, tá? Temos aqui a figura do tarô egípcio, e aí sempre mostra 3 camadas, dependendo das cartas, mostrando, né, a questão aqui da baixa espiritualidade, da espiritualidade intermediária e da alta espiritualidade. Porque em todos os arcanos nós vamos ter muito forte a incidência da espiritualidade, da ancestralidade, dos antepassados, independente de religiosidade aqui, que vocês já sabem, né, o entendimento da situação, mas existe aqui uma espiritualidade atuante, até mesmo na qual ele se apoia. Então ele tem aqui o trono dele é um quadrado, o 4, que é o arcano 4, significa sempre uma materialidade, tá? E ele sentado até em cima de um gato. No Egito, os gatos, eles eram considerados sagrados, então ele está aqui em cima de um fundamento sagrado para ele. Por isso que eu digo para vocês que o imperador ele traz a questão do legado espiritual também, tá? Mas geralmente vindo da parte ancestral feminina, tá bom? E aí, todo um legado aqui de uma raiz, né, que vem aqui de uma da baixa espiritualidade, mostrando. Se formos trabalhar na questão magística, é a baixa magia, a magia intermediária e a alta magia, certo? E ele se apoia, né, em todo esse legado deixado pela raiz ancestral,
tá certo? Então, até mesmo para poder transmutar isso, né? Porque aqui, ó, tem as cores também, né? As cores também significam aqui, por exemplo, o azul aqui é a espiritualidade, o marrom uma adaptação e o vermelho ele transmuta, sabe? Até mesmo pelo poder aqui, sabe? Aquela situação que mostra a questão do equilíbrio, para o poder não subir para a cabeça da pessoa, que daí seria a sombra do imperador, quando uma pessoa, ela, por exemplo, consegue um poder na mão, tá? E aquela pessoa se transforma numa pessoa tirana, numa pessoa carrasca, sabe? Não é que a pessoa seja tirana, mas as atitudes dela beira a uma tirania, porque quando a pessoa explora outras, na verdade, sabe? Então, é o abuso do poder mesmo. Então, ele mostra essa situação para que não suba, né, a cabeça isso. Então, ter esse equilíbrio, tá? Que traz o vermelho e o azul, é um equilíbrio da espiritualidade. Então, para podermos aqui, né, a coroa dele, né, traz aqui o contato dele com essa espiritualidade maior e com esta alta magia, que tem este legado já do nosso imperador. Nosso imperador, ele é conhecedor, ele traz conhecimento vasto, entendeu? Do mundo inteiro, de muitas encarnações, de muitas vidas, de muitas vivências e muitos relacionamentos também, até ele encontrar sua imperatriz, tá? Então aqui no canal nós não falamos muito de almas gêmeas, chamas gêmeas, mas quando temos um imperador, uma imperatriz na mesa, eu falo de almas afins, almas destinadas, tá? E daí você também pode, se você está aí iniciando, aprendendo, né, o jogo do tarô, aí você pode levar por esse entendimento que não vai ter erro nas suas leituras, tá bom? Aí eu entro aqui no Gatos e Oráculos, vocês sabem que é da minha autoria. O nosso imperador, ele é um felino, tá? E daí esse felino, ele é um felino bem assim, top das galáxias. Ele traz também o seu pássaro, ele também tem o poder do pássaro. Ele conhece os segredos da sua ancestralidade, tá? Ele tem o contato aqui com toda a natureza à sua volta, inclusive ele cocria com o universo, traz sua roupagem aqui totalmente no equilíbrio entre espírito e matéria, a sua coroa, né, ligada a toda a realeza, todo o conhecimento universal. Aqui é mais que planetária, é universal. No Tarot Gatos e Oráculos é trabalhado questão de multidimensional, tá? Então por isso eu chamo, né, o top das galáxias, porque aqui tem o bastão dele que sai, né, toda uma magia aqui, onde é cocriado, né, para ele poder materializar o que ele quer. Então aqui o nosso imperador, ele traz já uma energia até mesmo de comandos estrelares, de famílias estrelares. Então quando eu abro o Tarô Gatos e Oráculos, eu estou trabalhando muitas dimensões ali na consciência da pessoa, tá? Então nós trabalhamos ali consciências em diversas dimensões. Porque na espiritualidade, geralmente não tem assim uma divisão de passado, presente e futuro. O que tem são dimensões. E nós vamos alcançando determinadas dimensões da consciência nossa ou dos nossos consulentes e conseguimos desvendar algumas situações ali que a pessoa possa estar vivendo ou nós mesmos, tá? Então, aqui, quando trabalhamos a questão do imperador neste tarô Gatos e Oráculos, nós já estamos aqui também entrando em outras dimensões da consciência para trabalhar a materialidade da pessoa. Até mesmo essa questão aí ancestral e de antepassados, tá? Principalmente aí da parte feminina. E às vezes a pessoa tem que desenvolver e não desenvolveu, sabe? Esse tipo de coisa. Então dá para ser trabalhado nessas leituras. E partindo daí para um outro autor que traz toda a questão dos orixás, né, que é o do contexto que ele vive, para os arcanos, e aqui ele colocando na figura do nosso imperador o nosso pai Xangô, Cabeci, meu pai Xangô, Cabecilê, meu pai.
E pedimos licença, Caô Xangô, para falarmos nesse nobre ancestral dentro do culto aos orixás, seja ele em qual linha for seguido. O nosso Pai Xangô, ele é um senhor de uma hierarquia muito nobre e real. Ele era um rei considerado, né, nos orixás, um grande guerreiro. E por isso, o autor entendeu que a figura do nosso Pai Xangô caberia na figura do arquétipo 4 do imperador. Existem algumas situações onde precisamos falar do nosso Pai Xangô, seja a linha que ele siga. Até eu comentei com vocês questões do imperador, da questão das várias lá companheiras, do harém. Se você for olhar a história da humanidade em tempos passados, você vai ver que a história dos imperadores, tá? Seja imperador de Roma, da China, da onde for, tá? Você vai ver que eles tinham muitas mulheres. Os reis também, tá? Mas o imperador aqui, pro nosso jogo, ele é a figura que é dos arcanos maiores. Existem os reis nos arcanos menores, mas isso é uma outra conversa para uma outra situação. Aqui vamos falar dos arcanos maiores, onde entramos na figura do imperador, tá? E vamos então ter a energia do nosso Pai Xangô aqui como este superior hierárquico, tá? Energeticamente. E daí trazendo aqui uma figura aonde o nosso imperador muitas vezes tinha aquela questão lá do harém que nós falamos, sobre a questão até mesmo na Imperatriz falamos, né, da questão do feminismo, do machismo, de direitos iguais, né, onde na verdade aqui não condenamos as pessoas que são adeptas a relacionamentos abertos e todo mundo concorda, né, mas aqui para essa energia do jogo, quando vamos abrir essas energias, temos que ter isso já dominado, essa ideia, porque senão vai dar confusão na hora que você for fazer a leitura, tá? Embora o imperador possa aparecer como uma figura que tenha outras companheiras além da sua imperatriz, no jogo não é o normal. Aí nós vamos considerar questões até mesmo extra, tá? Terceiras energias aí que estão entrando na questão do relacionamento. Para ficar bem entendido aqui, tá? Falamos aqui de almas destinadas, almas afins, aonde é a energia do equilíbrio tanto interno, masculino e feminino, como externo. Agora estamos falando de energia, não de orientação sexual, tá? Então, se você for aí questão de mesmo sexo, coisa assim, também aqui não temos nenhum preconceito e você vai adaptar ao seu caso, tá bom? Falamos aqui de energias. Aí, o que vai acontecer? A questão do nosso Pai Xangô, ele também é considerado dentro dos orixás um orixá que teve muitas mulheres, assim como o nosso querido imperador, como tinha seu harém aí em determinadas, né, nós fomos estudar a nossa história, vamos ver a questão, né, dos haréns aí, dos imperadores, mas isto você vai ter que adaptar a história, a determinado tempo da história. Como eu falei na questão da imperatriz, hoje vivemos num outro tempo. É muito difícil hoje uma mulher que se coloca, por exemplo, numa posição de imperatriz, que tem a sua independência, que tem seu conhecimento, que tem uma postura, que tem até mesmo uma estrutura familiar, que entende de certas formas. Para você abrir uma situação dessa, né? Aí já é algo que tem que ser trabalhado, entendeu? Então, a figura da postura da imperatriz é ter seu imperador e não dividi-lo com ninguém, não compartilhá-lo com ninguém. A mesma coisa o imperador, ter a sua imperatriz e não compartilhá-la com ninguém, tá? A figura é essa aqui. Aí, se tiver cartas ao redor que vai dizer que tem o compartilhamento aí das energias, terceiras energias, aí você vai ter que ver na leitura de acordo com as outras cartas. Por isso que é importante dominar cada energia, tá? Mas nesse caso, o nosso imperador, a gente parte do pressuposto que ele tem a sua parceira destinada, que é a nossa imperatriz. Aqui na figura do nosso Pai Xangô,
nós podemos entender o seguinte: quando vamos falar de orixá, seja ele em qualquer denominação que você siga, tá? Ou seja, simpatizante, você vai saber que o pai Xangô, o lado luz dele, né, que ele era um rei, ele tinha o seu reinado, que ele teve as suas esposas, que eram também orixás muito conhecidas, as principais era Obá, Oiá e Oxum, mas ele teve outras, tá? Só que nós entendemos aqui para o jogo que essas figuras que passaram pela vida dele, até mesmo a materna, né, que era Iemanjá, aqui vem no jogo como a nossa imperatriz, então no caso aqui é uma figura até da mãe, né, dele. Então ele vem aqui, na verdade, como um ser que teve esses relacionamentos com essas orixás, mas não tudo junto. Por exemplo, Obá foi uma esposa em uma determinada época da vida do pai Xangô. A Oiá foi em outra época. E a nossa mãe Oxum foi em outra época. E outras energias de outras esposas em determinadas épocas. Não é entendido para o nosso jogo, assim como o imperador, tá? Que tinha um harém no mesmo momento. Entendemos desta forma, que o nosso pai Xangô teve realmente esses relacionamentos, mas foram em determinadas épocas da sua vida e não todas juntas, tá? Agora, você vai, quem é da religião, quem é da crença, vai estudar pelos mitos, tá? E os mitos vão dizer quem estava com ele em determinado momento, quem estava com ele em outros determinados momentos. Tem vezes que determinados mitos que mostram que até existiam rivalidades entre essas energias dessas orixás, que eram as esposas do nosso pai Xangô. Então nós vamos ver que, de acordo com os mitos, né, dos orixás, elas podem ter compartilhado da sua companhia juntamente. Mas isso é questão lá do mito. Quando ele é trazido a história do nosso pai Xangô para o arquétipo aqui do tarô, ele é visto desta forma, tá? Assim como o imperador. Ele tem uma energia da sua questão destinada, que é a nossa imperatriz. Até porque o nosso pai Xangô, quem não sabe, de todas as mulheres que ele teve, a que era realmente o amor verdadeiro dele era Oxum. Então, é o verdadeiro amor aqui do nosso pai Xangô. Embora ele tenha tido muitas outras mulheres e convivido, aqui o amor verdadeiro do nosso pai Xangô é Oxum, tá? Mãe Oxum, até porque ela é a deusa do amor e daí traz toda uma situação aí da questão de relacionamentos e tudo mais. Então, para ficarmos aqui combinados dentro das energias, para podermos trabalhar isso dentro dos nossos arquétipos dos arcanos, tá? Dos padrões iniciais, herméticos, tá? Então, a questão aqui é isso. Porque tem o lado sombra do nosso pai Xangô, que todo mundo fala, que é o mulherengo. Eu não gosto que fale assim do pai Xangô. Na verdade, eu não gosto que fale sombra de nenhum orixá. Mas existe. Porque eu acho que a sombra não é do orixá, é do humano que quer colocar a história no orixá. Mas porque o orixá é puro, é sagrado. Então, né, é isso que a gente tem que levar em consideração. Essa energia pura e sagrada, tá bom? E saber aí a energia que estamos trabalhando. Então, aqui o nosso pai Xangô, ele vem como o imperador. Então, é muito importante, tá? Termos este entendimento e esse discernimento, porque num jogo vai fazer toda a diferença, tá? Então, quando tiramos um imperador, por exemplo, para responder uma questão amorosa, né? Pode se tratar até de alguém casado. E a pessoa que está consultando ser fora da relação.
entendeu? Então, por isso que tem que ter muito, assim, é, é um entendimento mesmo que você já tem que estar combinado com ele antes de abrir o seu tarô, tá? Porque a estrutura do nosso imperador é essa. É a estrutura de um homem onde ele tem um posicionamento, um status familiar, tá? Companheiro da imperatriz. Ele é o parceiro. E ele significa a concretização de desejos, de situações materiais que se almejou. Uma figura nobre, uma figura de postura de liderança. Ele pode ser aqui, por exemplo, num jogo um comerciante, um empresário, a figura masculina a qual a consulente está querendo saber, se for uma mulher. Se for um homem, é o seu próprio posicionamento diante da sociedade, como as pessoas veem esta figura, né, ou a própria pessoa que está consultando. E também pode aí se tratar de alguém de muito respeito e numa hierarquia dentro da família ou dentro do trabalho da pessoa, se não for a pessoa que assume a liderança e não esteja querendo saber de si, se for de outra pessoa. Aí já é alguém que assume esta liderança, um gerente, um empresário, um comerciante, um homem geralmente casado, que tem uma estrutura familiar, tá? Traz um legado aí de espiritualidade, não é qualquer homem aqui, que não é qualquer figura masculina, tá? Aqui é um homem empoderado. Assim como a nossa imperatriz não é qualquer mulher, é uma mulher empoderada, que já traz aí uma certa bagagem, tanto de experiência de vida, como de conhecimento até mesmo intelectual, tá bom? E também um legado espiritual e também um conhecimento aí de manipulações energéticas. Isso é muito importante saber, tá? Até mesmo aí pode se colocar na vida de uma maneira meio rude, meio grosseira, meio se impondo nas situações, sabe? Mas é porque tem conhecimento, é porque tem coroa, é porque tem nobreza, é porque tem conhecimento. Então a própria alma da pessoa já se coloca dessa maneira meio que impositiva nas situações. Gosta de dominar, de controlar as situações a qual está submetido, até porque não gosta muito de se submeter a nada, mas todos têm que se submeter às suas vontades, então tem que tomar o cuidado daí do equilíbrio das cartas entre a luz e a sombra, porque uma atitude aí um pouco mais agressiva, um pouco mais impositiva, pode sim recair no lado sombra desta carta, que recaímos então no abuso do poder. Tá? Até mesmo aqui o nosso imperador se utilizando de situações aonde tem privilégios, né? Onde ele tem aí informações privilegiadas, atuações privilegiadas, que precisa, né, tudo ser levado num equilíbrio, para que não também se exceda no limite dos que o rodeiam, tá? Porque o imperador, ele é o máximo do poder no jogo do tarô. Então, precisa aí ter, né, um discernimento para lidar com esta força, até mesmo pela posição que ele ocupa, tá? Dentro da sua sociedade e dentro do seu convívio familiar, de trabalho, de aonde for, tá bom? O imperador, ele é esse homem aí que ele estimula até as pessoas a serem nobres. Ele é um exemplo que ele traz, né, uma questão de até ser um espelhamento para as pessoas ao seu redor, sabe? Para poderem aí estarem atuando, né, de uma forma até assim, como exemplo mesmo, sabe? Então ele pode ser assim uma pessoa que ele traz essa postura material, digamos, tá? Só que assim, uma postura aonde as pessoas têm como um exemplo, né? Aquele homem bem-sucedido, aquela pessoa que é bem estruturada, que uma pessoa que
de família mesmo, estruturado. E aí as pessoas têm ele assim como um exemplo, como um espelho. Só que aí tem que, é isso que eu digo, né? Tem os dois, sempre os dois lados. Então tem que daí tá tomando cuidado sempre com essa questão aí do excesso, para não se exceder até mesmo no seu poder. Porque o poder é tanto que realmente pode aqui, como sempre o nosso tarô egípcio nos remete, né? A questão aqui de não subir este poder para a cabeça, deixa a pessoa cega, né? Deixa a pessoa aí desnorteada, achando que tá vivendo algo que até mesmo tá se dando bem, e no fim você vai ver que não, né? Que é uma atitude aí abusiva muitas vezes, tá? Algo assim. Então, hoje, a nossa conversa sobre o imperador é nesse aspecto de trabalhar o sagrado masculino, sempre em equilíbrio com o sagrado feminino, para que não haja essa discrepância, que eu entendo que hoje estamos num momento de equilíbrio dessa situação que veio do matriarcado e depois foi submetido ao patriarcado, e aí entramos numa época de machismos, onde a mulher foi submetida aí a muitos abusos, né, dos homens. E aí hoje veio o feminismo, que está muito em alta, para trazer essa questão do equilíbrio. E o equilíbrio que eu falo é sempre de direitos iguais. E ponto. O que parte disso, para além disso, daí eu acredito que já é invenção, aí uma interpretação de cada pessoa. Que também cada um é livre para interpretar do jeito que quer. Mas se você for ver, como eu já falei para vocês, procura no dicionário o que significa feminino e você vai ver que é mulher e você vai ver que tá escrito é o feminino do homem. Não tem o que é uma mulher, nem no dicionário diz o que é uma mulher. No entendimento da sociedade hoje, a mulher ela é uma extensão do homem. E é isso que vem, no caso, no meu entendimento, a questão do equilíbrio, tá? Entre o sagrado feminino e o sagrado masculino, até mesmo essa questão do machismo combatido pelo feminismo, ou trazendo esse equilíbrio, tá? Por uma questão mesmo de direitos iguais. E por diversos motivos aí que eu trouxe, como é visto na sociedade, a questão da mulher, que você já pode aí rever a nossa aula da Imperatriz, do nosso arcano 3, tá bom? Porque aí você entra lá e você vai ver o que acontece com essa questão quando ela não é equilibrada na nossa sociedade, que traz aí até a questão de um machismo enraizado, tá? Até mesmo no próprio feminino você vai ver que existem algumas atitudes muitas vezes aí voltadas a um certo machismo, porque não é culpa da pessoa, já é cultural. Eu entendo que é cultural. E daí você tem que estar sempre se trabalhando e se desconstruindo, para quando você vê determinadas atitudes, sabe? Que você tá agindo como o teu bisavô, tua bisavó, ou teu avô, ou tua avó em tempos passados. Porque quando trazemos ideias de imperador, imperatriz, isso aí é história passada da nossa humanidade, aonde naquela época, como eu já expliquei, era normal, por exemplo, os haréns, né, os homens terem muitas mulheres. Em determinadas regiões hoje do nosso planeta existe isso, mas no meu entendimento é isso, é porque é uma questão cultural, muitas vezes as pessoas não têm tanta instrução, já é um costume de família, ninguém para observar, ninguém para questionar e simplesmente segue o que já é instituído. Aí, a partir do momento que a pessoa começa a ganhar um pouquinho mais de esclarecimento, se afasta um pouco desse núcleo, né, que as coisas são dessa forma, ela começa já a perceber a sua vida de uma outra forma, normal, né? Então, nós estamos olhando aqui, digamos, histórias de imperadores que são séculos e séculos atrás. Para nós que estamos hoje distante, olhar uma história dessa é mais fácil de entender. Agora tem lugares do nosso planeta que ainda vive desta forma. Então, não é que estamos aqui querendo até mesmo combater algo, não, é costume das pessoas, mas nós que estamos mais assim
uma atitude mesmo de evolução, sabe? Pessoas mais independentes, mais instruídas, que dentro de uma espiritualidade atua também uma inteligência aqui divina, entendeu? Porque uma pessoa espiritualizada, o intelecto dela vai aumentar de qualquer jeito, entendeu? É impossível uma pessoa ser espiritualizada e não ser inteligente, não usar o intelecto, porque as duas coisas estão ligadas, entendeu? Tanto é que tem pessoas que eu já vi pessoas analfabetas que não sabem nem ler nem escrever, mas que são altamente espiritualizadas e recebem situações que nunca nem leram, nunca escreveram. É uma inteligência divina, entendeu? Então a pessoa espiritualizada, naturalmente, ela vai adquirir uma inteligência divina, entendeu? E dentro de uma inteligência divina, tem situações que a pessoa, a própria alma dela, os próprios valores dela, vai começar a questionar. Estando certo ou errado, a alma da pessoa vai questionar por uma questão de evolução, tá? Uma questão de evolução. Então não é porque, digamos, né, o meu tataravô era um imperador, um rei, né, na época lá atrás, que eu vou ter que ficar seguindo esse legado e ter um harém nos dias de hoje, até porque é tudo caro, né? Não tem como manter diversas famílias. Quem pode, pode, né? Lá os sheiks, tal, né? Quem pode, pode, não tem problema. E quem se submete a isso, as mulheres que estão diante disso, tudo bem. Mas no meu entendimento é isso. Ou é por uma questão até mesmo de instrução, tá? Até questão espiritual ou intelectual, ou até mesmo uma questão de necessidade. A pessoa precisa estar nessa situação, tá? Até mesmo questão material, porque existe. Então, né, a pessoa ali acaba se submetendo a determinadas situações porque precisa, seja emocionalmente ou materialmente. Então, porque, né, eu trago essa situação para um equilíbrio, para um pensamento mesmo, de equilibrar o feminino e o masculino dentro de uma sociedade patriarcal, tá? E que há muito, muito, muito tempo era matriarcal, e aí teve essa situação da história, uma mudança de paradigma, e que hoje, século que nós estamos vivendo, eu vejo que é para trazer este equilíbrio entre o homem e a mulher, tá? Nada contra quem é adepto, né? Já sempre falo isso. Quem gosta de se relacionar com muitas pessoas e quem está submetido a um relacionamento assim e concorda. Aí, beleza, ninguém sofre, ninguém sai aí machucado e todo mundo fica feliz. Agora, num jogo de tarô, se vamos fazer uma abertura de um jogo e sai um imperador, você pode contar que é uma pessoa que quer ter uma família. É um homem aqui considerado uma estrutura familiar, um líder, um homem, um pai de família. Que se ainda não é, ele tem os desejos e a essência dele é nesse aspecto, de ter a sua imperatriz, tá bom? E no caso a imperatriz também, de ter o seu imperador. Por isso, entendemos, digamos aqui a questão do orixá, o nosso pai Xangô também. Nesse caso, o seu grande amor, né? A nossa mãe Oxum, tá bom? E aqui podemos, daí, já também fazer o spoiler do nosso próximo arcano, como eu já falei aqui rapidinho, né, da questão do nosso sacerdote, do Papa, que é aí um aprimoramento nessa figura do imperador, até mesmo essa questão aí da sublimação dos sentimentos, da onde ele passa de uma figura muito materialista, de até mesmo de materializar as suas histórias, de ambicionar, sabe? De ambição, de ganância, de tudo, para uma situação mais leve no tocante ao espírito, que é o que eu estou falando aqui. Quando o espírito toca a materialidade, e aí a pessoa se torna mais sagrada, mais consagrada, tá? Os sentimentos mais sublimes. Não assim na questão, por exemplo, de uma quantidade, mas aqui nós falamos em qualidade, tá? Quando falamos no arquétipo da nossa imperatriz,
nós estamos falando de um arquétipo que envolve 4 forças. Porque a imperatriz ela é a soma de 4 rainhas. Ela é a soma da rainha de copas, da rainha de espadas, da rainha de ouros e da rainha de paus. O imperador, ele é a soma do rei de paus, do rei de copas, do rei de ouros e do rei de espadas, tá? Então aqui é a força, é a soma de uma energia. Que muitas vezes eu vejo a situação até mesmo quando eu remonto as histórias dos nossos antepassados ancestrais, quando existia realmente os imperadores, com um harém, com muitas mulheres, tá? Para mim, isso é até simbólico, no sentido de que, para um imperador, na sua imperatriz, ele encontra todas as características de todas as mulheres que um dia ele já teve acesso na vida, ou contato. E a imperatriz a mesma coisa. Então, olhando numa perspectiva de quantidade e de qualidade, o nosso imperador ele é um homem de uma mulher só e a nossa imperatriz é uma mulher de um homem só. No nosso jogo de tarô, para utilizar como uma ferramenta de autoconhecimento, de cura e de magia, numa situação do sagrado feminino e do sagrado masculino, essa é a interpretação que eu passo para vocês nesse estudo que fazemos aqui. Inclusive, é essa forma que eu uso para fazer as minhas leituras, tá? Porque eu trabalho com almas destinadas. Então, para mim, é isso. A questão daquele homem que encontra numa mulher, na mesma mulher, a namorada, a amiga, a esposa, a amante, entendeu? A ficante, aquela que vai dar risada, aquela que vai fazer palhaçada, aquela que vai falar sério. Encontra numa mulher só muitas. Porque é a qualidade. Uma que vale por muitas. Este é o arquétipo da imperatriz e este é o arquétipo do imperador. Tá bom? Levando em consideração que quando falamos de naipes, copas é elemento água, sentimentos. Espadas é o pensamento e o elemento ar. O paus é o fogo, né? E a ação. E ouros é a terra e a materialização. Ou seja, esses dois arquétipos, a imperatriz e o imperador, eles trazem todos esses elementos neles mesmos. Ou seja, são seres completos. Então, partindo desse pressuposto, não há necessidade, obviamente, de ter aí, né, o entendimento de que o imperador ele pode ter ou tem muitas parceiras. No meu entendimento, isso até fugiria da questão do arquétipo, tá? Tanto dele como da imperatriz, se você for considerar que eles, né, são a energia de um que abarcam aí toda uma totalidade. Tanto é que tem alguns tarôs que a própria imperatriz, ela carrega o mundo, né, ou na barriga ou em suas mãos, e também o nosso próprio imperador, quando ele olha, né, ele olha para um futuro, ele olha para um horizonte, entendeu? Ele domina, né? Ele está no seu trono. Então, é partindo dessa situação aí. Então, equilibrando essas energias, tá? Até mesmo em questões aí do feminino e do masculino em direitos iguais, nós estaremos então aqui adaptando estas forças para os nossos dias de hoje, como nós encaramos a nossa vida hoje em sociedade, tá? Onde vivemos aqui, né? No nosso país, digamos. Claro que quem estiver vendo o nosso vídeo em outros locais, se essa questão do entendimento, né, do patriarcado, matriarcado, feminino, masculino, sagrado, for visto até mesmo de uma forma diferente, estamos aqui abertos para trocarmos as ideias, conhecer e tudo mais. Embora a gente já saiba aí mais ou menos aonde é culturalmente aceita essa situação, tá?
E o meu entendimento já coloquei para vocês, porque isso ainda ocorre. Agora, partindo aqui na nossa leitura do tarô, quando sair uma energia dessa na mesa numa leitura, você vai saber que é um homem, uma figura de poder, seja em qualquer tarô dos nossos autores, vai ter a figura da nobreza, da autoridade, da realeza, um homem de família, um homem estruturado ou que quer uma estrutura, quer ter o seu próprio reinado e ter a sua rainha, a sua imperatriz, que abarca a energia de toda uma realeza, né? E aqui até mesmo, né, cocriando situações materiais na vida. Então essa estrutura, essa energia vai ter em todos os imperadores de todos os tarôs, porque esta é a essência do nosso imperador, tá? Trazendo aí a questão até mesmo hierárquica de materialização, trazendo a questão do legado ancestral de antepassados. E mesmo nessa atitude toda de poder, ele é nobre, ele é modesto, ele é doce, ele é gentil e ele é acolhedor, porque ele já passou aí por todos os ensinamentos da sua ancestralidade, partindo, né, dali também do arquétipo da nossa imperatriz, e agora refinando toda essa materialidade, todo esse legado, toda essa postura na sua vida, na sua sociedade, de uma forma espiritual, sublimando aqui as suas atitudes, os seus sentimentos, as suas condutas e a sua forma de se posicionar no mundo, tá? Para poder, desta forma, manter a sua posição sem tirania, sem abusos de poder, mas sim de uma forma até de uma proteção, tá? Vindo aí de uma figura até de pai, paterna, diante das situações que ele se encontra, juntamente com a sua imperatriz, que é uma figura de mãe, acolhedora. E aí, no próximo arcano, nosso sacerdote, nosso alto sacerdote, transformando aí toda essa questão da materialidade numa alta inteligência divina, a ser aí todas as ações do nosso imperador submetidas a uma lei espiritual e universal. Por isso é muito importante ele manter o equilíbrio dele e toda a ligação dele com a sua ancestralidade, tá? E seu legado dentro daí do sagrado, tá? Respeitando, né? Todos os aspectos aí da sua ancestralidade, tanto sagrada do lado feminino como do lado masculino, tá? Então, hoje a nossa aula sobre o nosso arcano imperador é esta. E vamos ficando por aqui. Eu te convido a assistir às outras aulas, tá? E ir acompanhando. E se você está realmente entrando na dinâmica, confeccionando o seu tarô, seus arcanos maiores, no seu contexto de vida, conversa, traz para mim, dá teu feedback, que eu quero conhecer a tua história, eu quero saber o que você está sentindo, como está sendo essa experiência na sua vida, tá bom? E vamos aí trocando experiências, tá? Porque eu também estou aqui compartilhando ensinamentos, mas eu também sou uma aprendiz e também tenho muito ainda o que aprender, tá? A minha visão é esta, às vezes determinadas situações do contexto da vida das pessoas pode ser até uma visão, digamos, limitada, né? Diante de algumas situações, mas tudo que eu falo é diante dos contextos vividos e experienciados por mim, e por isso que é muito importante fazermos a nossa autoiniciação, tá? Porque
porque aí, de acordo com as nossas próprias experiências, a gente vai, né, podendo aí ter uma ideia de todas essas energias na nossa própria vida. E assim, temos mais até mesmo segurança para estarmos aí, né, compartilhando com outras pessoas, tá bom? Então é isso, vamos ficando por aqui e até a próxima aula do nosso Papa, o Sacerdote, Arcano 5. Não esqueça, não perca, então já se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E vai interagindo comigo para você ficar por dentro das novidades. Um beijo e até a próxima!